Fala aí galera, eu sou o T e como tá a expectativa pro torneio mais importante do Yu-Gi-Oh! Sim, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o Mundial. Vai rolar o Mundial amanhã já, tá? Então, pra você que não tá ligado, o Mundial começa amanhã nos diversos formatos disponíveis, TCG, Master Duel, Rush Duel, Duel Links, enfim, tudo isso ao mesmo tempo. E temos brasileiros por lá, né? O time do Reich com o Judeu e alguém, eu não sei quem é, mas vamos jogar. O Reich tá falando sobre lá no canal dele, por exemplo. Tem o Nex que vai poder disputar o TCG e os outros filhos da puta eu não sei. O objetivo é que não é ficar mostrando a cara dos malucos que vão participar do Mundial, porque foda-se, né? Eu não sei quem é que vai jogar. Mas a gente vai acompanhar junto. Se você quiser acompanhar o Mundial comigo, amanhã a partir do meio-dia eu vou estar em live e a gente vai poder acompanhar majoritariamente o TCG, como eu disponibilizei pra vocês na aba de comunidade. E a gente vai alternando com o Master Duel pra ver uma coisa ou outra. É importante frisar que, se o teu objetivo em ver o torneio mundial é ver decks doidos, diferentes aparecendo, provavelmente não é o caso. Tem decks estabelecidos e a galera vai tentar usar as melhores opções para o formato. Não tem espaço para a criatividade que você imagina que é de usar um Fluffle e dizer que isso é ser criativo. A galera vai tentar jogar o torneio máximo, é o ápice de onde se pode chegar, e eles vão tentar usar as melhores opções. Então, muito provavelmente no TCG nós vamos ver um monte de Snake Eye, Fansmith e Yubel, muito provavelmente. E no Master Duel você vai ver muito Snake Eye, Fire King e Yubel. É isso, tá? Então é mais ou menos por aí. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre os decks a participarem do Mundial. Eu não sei se você lembra, mas já foi divulgado a banlist do Mundial, que eu comentei sobre nesse vídeo aqui em cima. Basicamente, eles mesclam a banlist até então disponível no TCG e a banlist até então disponível no OCG. Ou seja, a nossa última banlist, que baniu a Apollousa, a Beatrice, o Lágrima, limitou o Snake Eye Ash, o Pop, cartas diretamente relacionadas com o formato, essa última banlist TCG não conta. Então, volta um pouco atrás e você volta ao formato para poder jogar esse Mundial, onde a banlist TCG não vale, a última banlist OCG tá vigente, a última banlist TCG também, então eles mesclam o mundo e a união disso gera a banlist do OCG. Mas você lembra quais os decks se derivam disso? Hoje é disso que vamos tratar, tentar entender um pouquinho a questão dos formatos e os decks que dá pra esperar. Eu só queria tentar deixar um disclaimer antes de a gente poder começar um vídeo, porque, cara, assim, obviamente eu não tô acompanhando as coisas que vão rolar no Mundial, né? Os caras que vão jogar o Reich talvez faça um vídeo aí falando, tá aqui a cor da cueca do cara da Konami que ele usa e não queriam deixar você saber no Mundial. Pode ser, mas eu não tô ligado, mas só me parece escroto pra caralho a forma com que o Mundial tá sendo. Tá rolando nos Estados Unidos, tá? Nesse ano, diferente dos anos anteriores, por exemplo, e tá tendo muita dificuldade pra galera poder viajar. No final das contas, tem galera que tá indo o quinto colocado do Continental. O quinto colocado, tá ligado? Porque o primeiro não podia, o segundo não podia, o terceiro não podia, e muitos dele por causa de visto. Tá tendo muito problema com isso, o que é simplesmente uma vergonha. O torneio onde você batalhou o ano inteiro, nem tenha dado um tiro curto ali pra poder jogar um Continental, você só ganhou o Continental, por exemplo. Pode ser, mas mesmo assim, mano, mesmo assim é muito bizarro que a ida para o torneio mais importante do ano simplesmente não role por causa de questão de visto, tá ligado? O cara não pode ir, mas o segundo também não pode, e o terceiro? Ah, o terceiro também não pode ir, e o quarto? Pois é, tá acontecendo não só aqui, no OCG também, né? Galera do OCG também, do Japão, da China, porque a viagem é para os Estados Unidos e a burocracia aparentemente é bem maior. Enfim, deixando esse disclaimer de lado, vamos tentar entender os formatos, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu queria voltar um pouquinho no tempo com vocês, tá? Vamos voltar um pouquinho pra gente entender alguns usos. Eu tô no breakdown lá de 31 de março no OCG, onde o Fire King era o principal deck do formato, e essa é a cara de um Fire King. Por que eu tô mostrando o Fire King? Porque pode ser que a gente veja alguma coisa nesse sentido. Eu já vou debater um pouquinho com vocês sobre as possíveis nuances que a gente vai ter, mas é só pra mostrar que o Fire King é uma possibilidade, tá? De se usar. Na época o Snake Eye estava a 2, né? Ele já passou por esse tipo de limitação até chegar a 1. E o Kirin, por exemplo, tá a 2 também. Ok, então a gente avança um pouco no formato do OCG. Esse aqui é o breakdown quando o Snake Eye começou a crescer de uso em relação ao deck puro, né? Aqui ele já até mostra o Alcanix, que não pode usar no Mundial, porque até o momento ela é exclusiva TCG. E esse passou a ser o deck standard, mais ou menos, de Snake Eye mais puro por lá. Se você não lembra, era mais ou menos essa vibe do nosso deck de Snake Eye mais puro, né? Se a gente olhar esse deck aqui, por exemplo, a gente vai ter uma vibe do Snake Eye mais puro nosso.
antes de Fiend Smith ser uma realidade, por exemplo, né? Eu tenho que tirar essa tela da frente e botar o Yu-Gi-Oh! Pro Deck aqui para poder mudar o layout e você conseguir enxergar melhor. Então essa aqui foi a mudança que eu acabei de mostrar que rolou no OCG e rolou no TCG também com o Snake Eye mais purão, né? Vocês lembram bem dessa época, eu imagino. O metagame do OCG, ele teve mudanças completas porque o Fire King deixou de ser usado, assim como pela gente também, o Fire King deixou de existir antes do Fiend Smith ser lançado. No OCG, o Fire King se manteve no topo do jogo por muito tempo, até que o Fiend Smith chegou. E com o Fiend Smith, o Yubel cresceu, tá ligado? Tudo bem que chegou o Phantom também, chegou primeiro pra eles do que pra gente e tal, mas aí chegou o Fiend Smith e isso mudou tudo. O Fiend Smith passou a ser incorporado em todas as decklists, inclusive no Snake Eye, com todas as dinâmicas que você já conhece, né? Assim, dá até praticamente pra dizer que a decklist nem vai mudar tanto em relação a isso aqui no OCG, tá ligado? Com relação ao Snake Eye. Continua exatamente assim, tá? A gente desce um pouquinho mais pra pegar um exemplo de Yubel, mesma vibe, mas você vê diferenças estruturais gritantes com relação ao deck do OCG, TCG, Snake Eye, Yubel, a quantidade de cartas que se usa no Yubel aqui. Esse aqui é os primeiros Yubel antes da coleção de Rage of the Abyss, né? Então é mais ou menos como se estivesse jogando o meta na época que nós estávamos jogando antes da nossa banlist. E eles estavam jogando esse meta ali por meados, ó, de julho, tá ligado? E o Yubel deles era mais ou menos esse aqui. Lembrando, tem o Maxi, os caras usavam 40 cartas, o que faz com que o deck cabe menos tech, ó, mas enfim. E aí a gente vai pegar em paralelo, porque foi no formato parecido, né, o melhor colocado de Yubel jogando o ICS, o último ICS que teve, que é o ICS Sacramento. Olha a diferença de decklists, né, aqui muitos bichos, não existe Maxi, o Multicharm existe, mas não tá sendo usado na decklist, por exemplo, e a estrutura de decklist é essa, sempre passando de 40 cartas, sempre passando, entre 45 e 50 cartas é a vibe de decklist do TCG, né, tudo bem que aqui é aquele deck FTK, filho da puta que o cara usou, então ele teve que aumentar a quantidade de cartas, mas se a gente pega outra decklist de Yubel, não muda tanto, a diferença não é tanta assim. São 43 cartas, mas com 7 bichos, por exemplo, e você conta isso nas hand traps, né, porque o Fiend Smith era muito popular, então esse é o paralelo. A galera lá mudou a vibe de jogar, teve banlist, né, no OCG, o Tenpai Dragon teve uma mudança em como você aborda o deck de Tenpai, aqui o campo não tinha sido limitado ainda, né, deixa eu ver. Aqui o campo já tinha sido limitado. Ok, o Tenpai é muito móvel, né? Depende muito do que vai rolar. Ok, mas no último reporte da Road, nós tivemos o Snake Eye nessa cara com o Azamina e o Tenpai Dragon com essa cara aqui, usando todos os Maxis possíveis. E é claro que aqui no TCG é muito diferente. Eu tô mostrando um pouco desse lapso aqui pra vocês se ligarem nas diferenciações e como que a galera joga e como eles vão ter que mudar pra jogar, tá ligado? Se a gente passa então pro nosso último torneio que teve, que foi o ICS Sacramento no TCG, tá? A gente vai ter esse reporte onde o Snake Eye teve uma dominância grande, foi o ICS Sacramento que o Jess Cotton ganhou, e a decklist que o Cotton ganhou foi essa aqui, né? Nesse momento todo mundo já tava de saco cheio de jogar o formato, tava querendo a banlist, o formato quase que não importava, apesar do Cotton ter jogado e ter ganho, mas ele mesmo já disse que, na verdade, ele queria jogar com alguma outra coisa pra brincar, tipo Crystal Beast, mas parece que ele não conseguiu as cartas de tão de saco cheio que ele tava, mas ainda assim a gente tava nesse formato aqui, ó. Esse foi o design de decklist que nós do TCG usamos, né, pro nosso Snake Eye pra essa época em paralelo, antes da nossa banlist existir, né. Você pode ver aqui o Lágrima, Apollousa e Beatrice, tá todo mundo no extra deck que ganha no tempo, que compra cartas, né, diferente, que não tem Maxi, mas enfim, é o que a gente pode usar, e ele usou isso aqui, ó, o Nemesis Flag e o Protoss no deck de Snake Eye dele, sim, ele acabou usando essa bomba aqui, usou. Pois é. E aí, cross-out e o Fuku pra não morrer pro Tenpai, o que sinceramente pode ser uma tendência muito boa. Além do Yubel que eu mostrei pra vocês, mais ou menos sendo esse o design do jogo. O Tenpai Dragon jogou? Jogou, foi vice-campeão do ICS Sacramento, né, que é o nosso último torneio, com essa carinha aqui. Vocês podem ver a diferença gritante, né, do Snake Eye, do Tenpai Dragon, perdão, do OCG, que se você pega pra olhar a cara dele no OCG, é essa cara aqui. Então é um deck bem mais control, e você pode ver aqui que é a tentativa de impedir que o cara chegue em determinado lugar pra mesa dele ficar frágil. O objetivo é esse, né? Usando 6 Maxis. 6 Maxis. Sim. E aí ele ainda tem Gama, Veilen, Perma, a Dominus Impulse, ainda tem o Red Reboot aqui que ele tá usando no deck dele, mesmo com o campo e Prosperity limitado, que é algo que existe no Mundial, tá?
Enfim, e o nosso Tenpai Dragon aqui, e de novo, esse é o último melhor colocado deck de Tenpai que tivemos em torneios Premier antes da Banlist, foi com essa cara aqui, que também usou muita Hand Trap, olha só, eu ia falar que era diferente, mas não, o do Continental Europeu foi muito diferente, aqui também foi com muita Hand Trap, então até parece um deck de OCG, né? Então assim, galera, esse aqui é o quadro do formatos em paralelos TCG e OCG, mas a gente precisa unificar todo mundo, para poder falar do formato no Mundial. Eu preciso trocar minha tela aqui também, né? Bum, bum, beleza. No Mundial, nós temos alguns decks que aí eu vou falar sobre, né? Aqui nós temos a banlist do Mundial, que eu já fiz um vídeo todo explicando, e novamente é a unificação da banlist TCG com a OCG. No lançamento disso aqui, a nossa banlist TCG atual não vale. E quem são os favoritos? Como vocês puderam ver, o Snake dominou em paralelo com o formato da época. Você tem que entender que o Snake lá, o formato que eles jogavam com esse Fiendsmith e tal, com o Maxi, é de julho. Julho? Não, deixa eu até olhar de novo aqui, ó. É o Snake Eye com a cara desse que a gente joga por último, né? É esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui foi o último Snake que eles usaram com a cara parecida com o que a gente joga, tá? Que é essa vibe. Que não, quer dizer, que não tem Fiendsmith. Esse não tem Fiendsmith. Cadê o que começou a usar Fiendsmith? Esse aqui, perdão, ó. Então esse aqui é o deck deles com a vibe do nosso deck quando a banlist do Mundial saiu, tá ligado? Que é a que vai valer, que é isso aqui. Que eles estavam jogando com isso em julho, e é o nosso atual pra banlist do Mundial, tá? Era essa a cara do deck. Então, no Mundial, a gente vai ter que unificar as coisas. E o que é que muda? Bom, o Snake Eye é o favorito a ser o principal deck desse torneio. Ele é o meta mundial, quer dizer, ele é o meta OCG, como sendo o principal deck, antes de Rota lançar, né, de Rage of the Abyss, porque Rota Rage of the Abyss não conta pro Mundial. Então, antes de Rota lançar, o Snake Eye Fiendsmith com a cara parecida com essa já era o principal deck, e no TCG, o Fiendsmith tendo acabado de lançar, também o Snake Eye é o principal deck do momento. Tudo bem que a gente tinha 3 Seeker, 3 Snake Eye Ash. Nunca jogamos com uma configuração semelhante a essa. Lembrando que a Banlist TCG não vale, então não adianta você falar, ah, mas limitou o Ash e o Pop. Foda-se, foda-se, não conta pra cá, tá? Então vai ter que mudar, a galera vai ter que se adaptar aí. O cara do OCG vai ter que adaptar voltando no tempo, porque hoje ele já joga de Snake Eye com a Zamina e como o Charm, o Mind Games é diferente, né, de como você vai jogar. E o jogador de TCG, ele vai ter que se readaptar, ignorando os bans da Pulusa e da Lágrima, ignorando isso. Ele vai ter que readaptar a tentar jogar com o Snake Eye, que não tem o Snake Eye Ash, que tá 1, mas que a galera já deve ter começado a treinar no TCG, né? Bonfire A2 e Seeker também A1. Mas ele continua usando o core do Fiendsmith Snake Eye, que é o mesmo que a gente tem aqui. E no OCG, eles já têm esse core e já jogaram por esse formato desse jeito. Então, tem-se proximidades. Tudo isso é pra falar que tem-se proximidades. A adaptação a ser feita é grande, mas é mínima em comparação às adaptações anteriores. O Snake Eye tem mais ou menos essa cara, tá? Se feito em 40 cartas, porque, de novo, tem menos Bonfire, menos Seeker e menos Snake Cash. Ou seja, tudo bem que você ainda conecta o Engraver aqui na jogada de Fiendsmith com os Snake, porque existe Beatrice. Existe isso, tá? E você pode transformar essa galera. Mas eu imagino que seja algo nessa vibe. Você vai acabar tendo que maximizar o pop, diferente do pop limitado aqui, né? Que é uma desgraça comprar ele aqui. Comprar ele é muito útil, tá? Muito útil, porque vai ter outro no deck pra você buscar com Snake Eye Ash. Se você passou pelo Original, né? Se o Pop entrou, você chegou no Original que traz Snake Eye Ash, ele pode buscar o Pop que dá efeito na mão e se invoca. É muito importante ter outro no deck. Free off dele tranquilo. O Snake Eye Ash tá 1, porque tava 1 no OCG quando a lista saiu. Assim como o Bonfire e o Seeker. 3 Witch, um Oak, uma Snake de Abel e o Flamberg. Mais ou menos essas cartas de Snake Eye que eu imagino junto com o Original e o Temple, tá? 3 Engraver com o Lurie, além do Threat. E o One for One, que eu coloquei aqui por causa da diminuição dessas cartas, então uma consistência a mais aqui deve ajudar. Mas não imagino o jogo, é foda, né? Mas isso aqui me parece muito um deck OCG e muito um deck Vibe Paulo. Eu não tenho certeza se esses hits em consistência, mas com o Fiendsmith Full Power, se eles te incentivam a ir pra outras vibes, né? Pra outra vibe. Lembrando que não dá pra usar o Druid Worm A2 aqui, né? Você tem que colocar outro Bestial.
não dá pra ser o Druid Worm. O Baldrake também tá limitado, e se você quiser usar mais bichos, aí você vai apelar pra Saroni, que o Saroni sim tá tree off por lá no OCG, né? Isso baseado na nossa decklist do TCG, que a gente usa muito Bestial. E o Fiendsmith, nesse micro-universo do Mundial, vai ser muito popular. Então, vale até a pena. O que é muito ruim os bichos estarem limitados. Mas, enfim, supondo que não seja o caso, eu vou meter só 3 aqui, tá? Esse deck contém 15 Hand Traps, obviamente contando os bichos como Hand Trap, e Crossout, que eu acho bem útil, porque o Crossout dado em Hand Trap é Extender, né? Se eu tomei um starter, one card play, o cara me deu interação. Se eu tô fazendo one card play, o cara me deu uma interação e eu dei crossout nessa interação que ele iria comer, eu não preciso dar um extender. Então o crossout conta como extender. Mas o crossout só é realmente bom, genuinamente bom em um mundo que não tem maxi. Ah, o crossout tá limitado. Ele tá limitado, eu esqueci completamente disso. É porque eu misturei, tá ligado? Eu tinha feito aqui uma decklist pro TCG e eu mudei aqui pra falar do OCG. O crossout tá limitado, então esquece. Vagabundo vai usar e talvez você tenha que preencher com alguma outra coisa que aí, por hora, eu vou colocar... Não sei. Vai ser o Saroni mesmo, tá? Porque é bom porque ele é metade jogada de Fiendsmith, né? Enfim, vai ser algo nessa vibe aqui. Então é mais ou menos isso que eu imagino. O College vai acabar entrando aqui. Lembrando que o College no OCG tá 2, mas no TCG tá 1. Então no Mundial ele conta como uma cópia só, tá? Algo nessa vibe, contando com a Azaruni, que nós usamos muito no TCG, e no OCG não se usa o Azaruni, né? Não se usa o Azaruni com... Ele tá no side deck aqui, né? A coelhinha. É muito útil. E no TCG a gente tá na veia já usando isso, tá ligado? Continua sendo o favorito deck de Snake Eye. Vamos ver se a galera vai usar aquela parada do tempo, né? Com a Sister no Mundial. O Nibiru, eu não sei se ele fica no main deck, porque aqui eu tô lembrando, eu fiz isso derivado de uma banlist, de uma decklist que eu tinha feito no TCG. O Nibiru é usado de main deck no Mundial? Eu acho que não, tá ligado? Porque... tem a Apollousa pra você jogar early e tem a Apollousa, o que é muito... faz muita diferença, né? E o Yubel tem o Phantom. Então você vai ter que acabar adaptando aqui as cartas que você vai usar. Eu não sei se há algo nessa vibe, mas enfim, a quantidade de hand traps é alta e eu acho que vai ser essa a tentativa da vibe da galera. Porque como existe o Fiendsmith, você não perde tanto nas tentativas de jogadas, né? Podia ser um Kashtira pra poder ajudar aqui, até poderia, mas o Kashtira tá machucado, o Ferri tá banido. Por exemplo, o Unicórnio tá 1. Paraíso tá 1, então é bem difícil, bem mais difícil. Talvez mais coisas tenham que existir pra adaptar com esse mundo do Snake Eye, tipo você ficando com muita hand trap e pouco push, o Burst tem que acabar usando. Difícil, mas essa é a cara do deck, tá? O Snake Eye sem Caesar, né, claro, com Beatriz, com Apollousa, com Lágrima sendo usado, que é incrivelmente bom, faz muita diferença. Mas uma diferença muito forte que existe é que não tem o Necrokeep. Desde que o Necrokeep chegou pra gente, a gente usa ela porque é muito bom, faz muita diferença com como você faz a tua jogada, né? Com menos Light Fiend, tendo o Necrokeep sendo um Fiend no campo. Então esse aqui é mais ou menos o Snake Eye e a gente não vai fugir muito dele e falar também do Yubel. Que esse Yubel aqui, se você pega esse deck, é um deck do TCG, com a única diferença que você vai tirar isso aqui, ó. Os gates, só isso, tá ligado? Então eu até deixei pouco o bicho, eu não sei nem se vai ser a vibe. De novo, dá até pra tentar tirar esse Nibirão grosso aqui e colocar mais bichos, porque sinceramente você vai jogar só contra Snake Eye. Não sei se 3 Saroni, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vou colocar só pra simplificar o argumento, tá? São muitos Snake que você vai enfrentar. E o Yubel não muda tanto não, tá? Continua tendo todas as questões do Lágrima, né? A Beatriz que você não precisa usar, precisa. Esse é um detalhe muito importante. No TCG, o Yubel se adaptou a jogar com a Arrow Wither, que é muito bom, ele é 2 corpos. Ele volta do cemitério assim, e ele joga qualquer bicho teu, né? Porque você usa um monte de bichinho Fiend. Você pode jogar qualquer um deles. No OCG não pode usar o Arrow Wither, porque ela é exclusivo TCG. Então passa a ser um Yubel que precisa usar a Beatriz, coisa que nós não estamos adaptados, porque existe o Arrow Wither que é muito melhor, tá ligado? Então isso faz diferença em como a mentalidade da jogada vai ser feita, né? Então, enfim. Mas no final das contas, eu acho que vai ser um deck meio que nessa vibe, igual a gente usa no TCG e foda-se, tá? O jogador do OCG vai querer jogar com o Yubel. O Yubel, ele chegou a ser um deck bem útil e dominante no OCG. Eu vou até trocar de novo, porque é importante eu ficar fazendo essas mudanças aqui, justamente nessa época aqui, em que ele disputou espaço, né? Não foi aqui não, deixa eu ver.
Aqui foi o primeiro reporte que teve uso do... Deixa eu ver, aqui mesmo, ó. Em que o Yubel tá dividindo o protagonismo com o Snake, né? E aqui é a cara do Yubel. O Yubel que é mais ou menos o que se pode usar no Mundial, só que não tem Maxi. E a galera do OCG buildava algo com esse molde, tá? Essa era a cara do Yubel que a galera do OCG jogava. Eles vão só tirar o Maxi? Ou será que eles vão ser malucos igual a gente e botar mais cartas? Tá ligado? Porque os jogos são muito diferentes. Você vê nisso aqui, Yubel de 50 cartas no TCG, Yubel de 45 cartas, que é standard, saca? E eu acho que vai ser meio que esses os moldes. Mas não dá pra esperar muito diferente desses dois decks brigando, não. Mas e fora eles, cara, tem o Tenpai. O Tenpai vai ter que ter uma vibe muito semelhante ao que ele usa no TCG, né? Eu coloquei essas cartas aqui, e eu tenho que voltar aqui para a tela do DB. Eu coloquei essas cartas, mas de novo você pode mudar e tentar fazer uma decklist de Tenpai igual o cara que foi vice-campeão do ICS Sacramento no TCG. Como? Com muita hand trap, que é semelhante a que a galera do OCG usa. Eu acho que tem impacto gritante de diferença em como ele é usado no TCG e no OCG. O Shifter não é true off nem fudendo, ele é true off, né, no OCG, então sei lá, eu vou botar aqui só pra completar a decklist, né? Foda-se. E aí, será que a galera vai jogar com o Tenpai com hand trap? Eu ponho mais fé da galera tentar ser terrorista, tá? Tentar ser terrorista mesmo nos board breakers e valeu. A questão é que a galera vai usar muita hand trap e você tem menos campo. Então, comprar múltiplos board breakers, tendo poucos campos e o oponente tendo muita hand trap, faz com que você possa sim quebrar o campo dele, dando múltiplos board breakers seguidos, tá ligado? Mas a partir do momento que você tem menos campos, você baixa um dragão, toma hand trap e passa o turno, o que parece ruim. Mas ao mesmo tempo, grindar hand trap com esse deck, mesmo ele tendo espaço para múltiplas, eu não sei se é o melhor dos cenários, pode ser a melhor abordagem, tá? Semelhante ao deck do cara, de novo, que foi vice-campeão aqui do ICS Sacramento. Essa me parece ser muito mais amigável, essa abordagem aqui, tá? Porque, de novo, o campo limitado significa que os teus dragões tomam mais coisas e eu acho que a hand trap vai ser muito usada aqui, mas muito usada, mais ou menos como a gente já usa no TCG mesmo, né? Então, assim, permanece. Mas, e aí? O que é que vale mais a pena? Esse tipo de deck, que perde a consciência do Prosperity e do campo, e mesmo assim o cara usou essa abordagem de múltiplas hand traps, ou você se abre pra tentar quebrar a mesa do cara, e com menos campos se abre mais pra hand trap. É complexo, cara. Eu não sei se o Tenpai é uma boa opção, mas eu vejo um Tenpai terrorista aparecendo por aí, tá? Não é nada impossível. Eu só queria falar de mais alguns decks aqui, né? O Ritual Beast é um deck que ele não tem a menor chance no OCG. A menor chance. Porque existe o Maxi, existe o Mucharm, existe essas coisas. O Mucharm Furas é bonzão contra esse deck já. O Furas não, né? O Purlia. Imagina o Furas lá no OCG e o Maxi. Esse deck é inexistente. Esse aqui é o esboço do deck de Ritual Beast, que foi o vice-campeão do Continental Europeu. Já faz muito tempo, não é seguro usar essa decklist como exemplo, mas é muito da forma com que o Ritual Beast vem jogando, né? Se você olha o último ICS de novo, né, o ICS Sacramento, e você pesquisa por Ritual Beast, não tem Ritual Beast. Ninguém topou jogando Ritual Beast no top 32 do último ICS, tá ligado? Tipo, é um deck estranho, mas pro jogador de TCG que tá indo pra lá, talvez seja uma abordagem legal. É um tipo de deck que vagabundo não joga constantemente, do OCG, né? E você pode tentar ganhar no AVC induzido. Pode ser uma opção, por isso que eu coloquei o Ritual Beast aqui. É um deck de shifter, tem sim menos shifter, é um deck consistente, consegue fazer interrupções fortes, e o Link 4 é muito bom contra Fiend Smith, porque não deixa o Requiem tributar, então fica difícil colar as engrenagens de Fiend Smith, que vai ser muito popular no torneio. E ainda tem o Protoss, você pode usar o Protoss, que declara fogo ou Dark, e que é muito bom contra os dois principais decks, só que eles estão lotadaços de hand trap, enfim, é um ponto aí a se levar em consideração. Vale a pena? Vamos ver se vai aparecer um Ritual Beast. Mas falando em AVC induzido, eu acho que nós temos dois AVC induzidos para poder gerar, principalmente no jogador de OCG. O primeiro dele é o Musquete, né? Eu acho que esse deck aqui, quem sabe, pode ser uma opção, porque a vibe dele é meio de quebrar mesas, e mesas desse formato atual, que é mais ou menos a decklist do Jinkabui, que eu já fiz um vídeo específico do Musquete aqui para vocês, né? Uma decklist nessa vibe,
e não tem hits na banlist, né, no seu Prosperity, que é o one-off, mas sinceramente no profile o Jim Cabu disse que tirava o Prosperity porque tinha pouco o que banir, e o Fiend Smith é full aqui, e o Fiend Smith é incrível usado nesse deck, incrível, tá, porque todos os Light Fiend aqui, os Musketeers, né, viram o Requiem direto, mas você faz o max pra aumentar o número de Light Fiend, tem uma usabilidade incrível, o Idle Wither é muito bom e não tem aqui, tá? Inclusive você não usa Diabolic e tal, mas enfim, sem o Maxi e a agressividade que a gente tem que ter no jogo TCG, que é o que o jogador de OCG não tá acostumado e vai ter que se adaptar pra jogar o Mundial, quem sabe esse deck pode ser interessante, cara. A jogada de Musketeer com Link into the Brains é incrivelmente roubada e quebra a mesa desses decks. Quebra, assim, desmantela. E ele tem muita tentativa de jogada, camada de jogada e tal. Não sei se é uma boa opção, mas certamente por não ser a melhor coisa do mundo, você dominando ele, pode ser que surpreenda em você fazer top. Mas a galera que vai pra esse torneio vai pra ganhar, eu imagino. Então não vejo muito como sendo um deck que você usa pra ganhar. Se tiver alguém pra fazer uma graça, talvez o limite máximo dessa graça seja um deck como um Memento Fiend Smith da vida. Esse deck é maneiraço, maneiro pra caramba, tá? Ele tem camadas diferentes de jogadas, ele é consistente, ele faz jogada com uma carta, ele tem formas diferentes de interagir e ninguém conhece. Ninguém conhece, tá? Então, talvez isso possa vir a ser uma arma em um torneio curto, como é o Mundial, mais curto do que o comum, né? Como é o Mundial, será que é uma boa opção? Ele usa Fiend Smith, ele tem os aparatos bons que o Fiend Smith dá e conversam bem, jogadas de links, interações diferentes, formas boas de matar, bom espaço de tech card que dá pra usar mais do que isso que eu botei, só 12 hand traps aqui, dá pra usar menos, dá pra poder otimizar algumas coisas, joga no número turno do oponente, separa interações, board break ou hand trap, dá pra se jogar em volta, então ele tem coisas interessantes. É claro que ele é pior do que todos os outros decks, tá? Mas o fator surpresa em uso do deck e desconhecimento geral pode ser alguma coisa que eu particularmente espero que apareça pelo menos um deck desse jeito, pelo menos um deck. Não um Memento específico, mas um deck nessa vibe. O Memento é em quem eu aposto. No máximo um Ritual Beast, mas que pro TCG já não é tão surpresa assim, né? Mas enfim, meus amigos, não dá pra esperar muita coisa diferente disso. Ou seja, é basicamente os mesmos decks que a gente já vê. Sim, por isso que é um Mundial bom, porque no final das contas tem diferenças gritantes. Coitado do jogador de OCG que é acostumado a jogar com o Maxi, vai jogar esse Mundial sem ele. Vai ter que se readaptar contra todo mundo que já tá acostumado. Só que a gente vai ter que jogar com uma lista diferente do que a gente costuma jogar. Essa lista é muito mais OCG do que TCG, né? As coisas impactantes são muito mais vindas do OCG em relação à quantidade de cartas. Então, mas a gente tem a vantagem de jogar no mundo sem Maxi, que é o mesmo mundo daqui. O que vai acontecer? Eu tô bem curioso e bem hypado. Eu espero que você assista o Mundial comigo amanhã e é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais!